Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 3 histórias reais assustadoras que aconteceram em parques de diversões. Deixe seu like e se inscreva no canal. Cerca de 5 anos atrás fui a um parque de diversões com alguns amigos. Era verão e estávamos todos na faculdade. Uma das minhas amigas acabara de tirar a carteira de motorista e cerca de 5 de nós estávamos indo com ela para o parque, que ficava a cerca de 1 hora de distância. Eu não era muito fã de parques e diversões, mas fiquei feliz em ir junto com os meus amigos. Depois de chegarmos lá, todos entramos no parque. Não me lembro do nome dele e nunca tinha estado lá antes. Depois de chegarmos lá, começamos a andar pelo grande parque. Havia brinquedos por toda parte, como montanhas russas ou rodas gigantes. Também havia jogos e muitos lugares para comer. Todos nós meio que nos separamos alguns minutos depois de chegarmos lá. Não tinha interesse em ir nos brinquedos. No início, eu e Angela, uma das minhas melhores amigas, ficamos apenas andando pelo parque. Os outros foram em alguns brinquedos. Apenas conversávamos enquanto caminhávamos pelo grande parque de diversões. Em determinado momento, talvez 1 hora depois de chegarmos lá, encontramos novamente uma das nossas amigas, da qual nos separamos anteriormente. Ela tentou nos convencer a ir a uma montanha-russa com eles, mas ambas recusamos. No entanto, Angela acabou cedendo e disse que sim. Eu ainda estava decidida a não ir e decidi ver em qual brinquedo eles iriam. Caminhamos até o que era uma montanha-russa e eu fiquei encostada na grade observando-os entrar no parque. Naquele dia em particular, o parque estava um pouco cheio, mas nada demais. Quando o brinquedo começou, olhei ao redor da área do parque. Havia algumas pessoas paradas por ali e alguns bancos com pessoas sentadas. Foi quando vi um cara sentado em um dos bancos me encarando. Era um cara que parecia muito mais velho do que eu, meio grandão e com óculos. Não liguei muito até olhar novamente e ele ainda estava me encarando. Pareceu meio estranho, então me afastei. E apenas continuar andando pelo parque como tinha feito antes, só que agora estava sozinha ao invés de estar com a minha amiga Angela. Andei sozinha pelo parque por cerca de 15 minutos, até que olhei para trás por acaso. Vi o cara que tinha ficado me encarando, agora ele estava andando atrás de mim, talvez uns 30 metros atrás, e quando notei, vi que ele ainda estava me olhando. Continuei andando pelo parque e eventualmente voltei para perto dos meus amigos. Vi o homem novamente quando me juntei a eles e, embora estivesse um pouco assustada que ele parecia estar me seguindo, me senti melhor agora. Todos nós pegamos algo para comer e nos sentamos em uma mesa de piquenique. Estávamos conversando, mas eu notei o homem sentado em outra mesa próxima. Contei aos meus amigos sobre ele e todos concordamos que ele parecia estranho, mas ninguém estava excessivamente preocupado com ele. Pelo resto do tempo no parque, andamos por aí e jogamos alguns dos jogos que tinham lá. Não vi o cara por um bom tempo, provavelmente várias horas, mas entrei em uma loja de presentes que tinham lá e, enquanto olhava, o vi novamente. Estava com Angela e apontei ele para ela. Agora estávamos um pouco preocupados. Antes parecia estranho, mas isso estava acontecendo há horas. Saímos da loja de presentes e fomos procurar o restante dos nossos amigos. Naquele momento já estava começando a escurecer. Era umas 5 ou 6 horas e estávamos quase prontos para ir embora. Quando estávamos todos juntos, caminhamos até a saída e deixamos o estacionamento gigante. Quando estávamos quase no nosso carro, tive a ideia de olhar para trás só para ter certeza. Foi quando vi o cara novamente. Ele estava longe, talvez uns 30 metros. Entramos no carro e todos nós nos sentamos. Eu ainda podia ver o homem pela janela. Meus amigos no carro estavam discutindo sobre onde comer, mas eu estava observando o homem caminhar em direção ao estacionamento. Ele estava andando rapidamente e eu vi chegar a um carro que não estava muito longe do nosso. Esperava que ele simplesmente fosse embora, mas quando entrou no carro, ele apenas ficou lá dentro. Contei aos meus amigos sobre ele e, de repente, a conversa mudou. Todos nós estávamos realmente preocupados que o homem tentasse nos seguir no carro dele. Longe do parque de diversões movimentado, poderia ser uma situação muito mais perigosa, especialmente se ele tentasse nos seguir até as nossas casas. Ficamos lá esperando ele ir embora, mas ele nunca foi. Depois de uns 20 minutos, começamos a pensar em ideias. Consideramos apenas ir para casa e tentar despistá-lo,
ou até mesmo ligar para a polícia. Eventualmente concordamos que reportaríamos o homem para a segurança do parque de diversões. Todos saímos do carro e começamos a andar em direção à entrada. Mantive um olho no carro do cara. Ele ficou dentro do carro e eu não conseguia realmente dizer se ele estava nos olhando ou não. Quando encontramos um segurança perto da entrada, explicamos a situação. Depois de conversar com o segurança por uns 5 minutos, ele decidiu ir até o carro do homem. Todos nós voltamos ao estacionamento e meus amigos e eu fomos em direção ao nosso carro. Estávamos indo para casa, mas esperamos primeiro para ter certeza de que o homem não nos seguiria. Antes de podermos ir embora, vimos o segurança se aproximar do veículo do homem. Quando o segurança chegou a poucos metros do carro do homem, de repente ele começou a sair apressadamente. O homem partiu e foi embora pela estrada. Esperamos por um minuto e depois fomos embora também. Todos nós voltamos para casa e, obviamente, não vimos o cara novamente depois disso. No entanto, acho que ficou claro que ele teria tentado nos seguir em seu carro. Não tenho certeza exatamente de quando o homem nos viu pela primeira vez ou começou a nos seguir. Pareceu que ele estava especificamente me seguindo, porque quando eu estava sozinha, ele estava atrás de mim. Felizmente, isso foi há anos e nunca mais vi o homem depois disso. Também nunca mais voltei a esse parque de diversões. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aconteceu há muitos anos atrás, quando eu ainda era criança. Acho que eu tinha uns 10 anos, mas lembro-me muito bem, apesar de já ter sido há tanto tempo. Tudo começou quando fui ao Hopi Hari com meus pais e meu irmão. Hopi Hari é um parque de diversões popular, para quem não sabe. Costumávamos ir lá ocasionalmente durante o verão e sempre nos divertíamos. Meu irmão e eu sempre gostávamos de ir nos brinquedos e de andar nos carros de bate-bate. Uma vez, meu irmão e eu fomos em alguns brinquedos e eu queria ir nessa montanha-russa, mas ele não queria ir. Ele foi fazer outra coisa e eu acabei indo sozinho na montanha-russa. Era uma montanha-russa bem longa e ela percorria uma parte significativa do parque. A montanha-russa não era muito louca, não virava de cabeça para baixo, nem nada assim, e nem era tão rápida. Foi legal olhar ao redor e ver as diferentes áreas do parque enquanto eu ia nela. Quando eu cheguei em um ponto, a montanha-russa passou por um homem que estava em pé observando. Ele estava em um caminho mais tranquilo no final do parque. Quando a montanha-russa passou pelo homem, ele parecia estar acenando para mim. Ele estava olhando diretamente na minha direção e a expressão no rosto dele era muito estranha. Ele tinha um sorriso assustador, como se estivesse tentando me assustar. Havia outras pessoas na montanha-russa, mas não muitas. Eu supus que ele poderia estar acenando para qualquer pessoa, embora parecesse ter feito contato visual comigo especificamente. Passamos por ele e acabamos dando algumas voltas a mais. Cada vez que passávamos pelo homem, ele fazia a mesma coisa. Uma vez, em vez de acenar para mim, ele apontou. Fiquei meio desconfortável com isso. Olhando para trás, talvez ele estivesse apenas tentando ser engraçado, assustando as pessoas enquanto passavam na montanha-russa. Algumas pessoas achariam isso uma piada engraçada. Depois da montanha-russa, acabei descendo e me juntando aos meus pais e ao meu irmão. Fomos em mais alguns brinquedos e jogamos mais alguns jogos. Em um momento, meu irmão e eu fomos no chapéu mexicano. É um brinquedo onde cada pessoa fica presa em um balanço individual e ele gira em um grande círculo. Não é muito rápido e era um dos brinquedos mais calmos e relaxantes. Enquanto eu estava nele, indo ao redor pela 5ª vez ou algo assim, acabei vendo o cara novamente. Ele estava me olhando com o mesmo sorriso assustador, mais uma vez. Ele me olhou por cerca de 3 voltas seguidas e depois sumiu. Não o vi mais em nenhum lugar e fiquei feliz com isso. Depois, quando desci do brinquedo, também não o vi. Fizemos mais algumas coisas no parque antes de sair. Não vi o cara pelo resto do dia. Fiquei pensando quem ele poderia ser, mas logo esqueci dele. Queria que essa tivesse sido a última vez que o vi, mas infelizmente não foi. Foi no dia seguinte, depois de irmos ao Hopi Hari, e já era de noite. Eu estava indo para a cama e tinha meu próprio quarto nos fundos da nossa casa. Meu quarto ficava no 2º andar e devia ser por volta das 10 da noite. Era verão, então não precisava ir para a cama tão cedo, mas eu tinha 10 anos e ainda tinha que obedecer. Eu deveria estar dormindo, mas não estava tão cansado assim. Então estava na cama jogando um pouco de videogame. Todo mundo na casa também já tinha ido dormir. Então estava tudo muito silencioso e as luzes do meu quarto estavam apagadas.
foi quando, do nada, houve um barulho na minha janela. Não consegui identificar exatamente o que era, mas imaginei que talvez fosse um inseto batendo na janela ou algo assim. Nem liguei, até que aconteceu de novo, menos de 30 segundos depois. Foi quando eu olhei para o lado, mas não vi nada, então ouvi o barulho mais uma vez. Parecia que algo tinha batido na minha janela, mas não consegui identificar o que era. Levantei da cama e fui até a janela. Olhei para o quintal, foi quando vi o homem novamente. Ele estava sorrindo de forma muito assustadora mais uma vez, e estava ali, no meu quintal. Não podia acreditar no que estava vendo. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida. O homem então acenou para mim e fez sinal para eu descer. Não havia chance de eu fazer isso. Saí correndo do quarto gritando. Meus pais, felizmente, ouviram e saíram do quarto deles pouco tempo depois. Quando me perguntaram o que havia acontecido, lembro-me de ter dito que tinha um homem no quintal. Quando meus pais olharam pela janela, disseram que não viram ninguém. O homem deve ter ido embora. Então contei a eles toda a história do parque e como o homem agora estava no quintal. Meus pais ligaram para a polícia depois de ouvir isso. Eles me disseram que se algo assim acontecesse novamente, eu deveria avisá-los imediatamente. Me sinto bobo por não ter contado a eles, mas acho que na época não pareceu ser tão importante para mim. Quer dizer, era apenas um cara fazendo uma cara assustadora para mim em uma montanha russa. Poderia ter sido completamente aleatório e inofensivo, mas acho que não foi. A polícia procurou a área, mas não conseguiram encontrá-lo. No entanto, eles encontraram algumas pequenas pedras, basicamente pedregulhos, no quintal, perto do local onde eu vi em pé. Ele as pegou no jardim na beira da nossa casa e foi isso que ele estava usando para jogar na minha janela. Depois daquela noite, eu nunca mais vi o homem e estou muito feliz por isso. Ainda não sei por que ele fez isso, porém. Também fico muito assustado quando penso que ele provavelmente nos seguiu para casa naquela noite, vindo do parque, porque afinal, como mais ele saberia onde morávamos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Costumava trabalhar em um parque de diversões. Era um trabalho de verão durante meu tempo no ensino médio e no primeiro ano da faculdade. Não ganhava muito, mas o trabalho não era muito difícil também, e eu gostava na maior parte do tempo. Trabalhava em uma pequena cabana de comida que vendia alguns itens básicos que você encontraria em qualquer parque de diversões. A cabine ficava meio perto da borda do parque, em um local muito popular. Uma noite, estava trabalhando como de costume. As coisas estavam realmente movimentadas durante o dia e nas primeiras horas da noite. Estava trabalhando até tarde naquela noite, até o parque fechar. Às vezes, eu era a única pessoa trabalhando naquela cabine e estava ocupado o tempo todo. As coisas finalmente ficaram significativamente mais tranquilas e finalmente pude relaxar durante a última meia hora ou algo assim. Finalmente o parque fechou e era hora de fechar a cabine. Havia apenas alguns outros funcionários do parque por perto agora, e eu tinha acabado de sair da cabine e começado a andar pelo parque para sair. Vi alguém acenando para mim. Parecia ser outro funcionário do parque. Eu não conhecia esse cara porque havia muitos funcionários e sempre estávamos recebendo novos. Conforme dei alguns passos em direção ao homem, ele me perguntou se eu poderia ajudá-lo com algo rapidamente. Eu disse que sim e continuei a caminhar em direção a ele. O cara tinha uma caixa grande nas mãos e outra caixa grande estava no chão ao lado dele. Ele pediu se eu poderia carregá-la até o caminhão dele rapidamente. A caixa era meio grande e eu não sabia o quão pesada era, mas estava bem certo de que poderia levantá-la. Inclinei-me e peguei a caixa. Não era tão pesada, apenas muito volumosa. O homem então disse para seguir ele. Como mencionei, trabalhava em uma área mais afastada do parque. Havia um portão que estava aberto e deixava passar. O portão costumava estar fechado durante o dia. Aquela saída em particular, eu raramente via alguém usá-la. Levava a uma pequena estrada de acesso que ficava perto de uma densa floresta. Segui o homem com a caixa grande nas mãos e saímos do parque em direção à estrada tranquila. O homem disse que seu caminhão estava logo ali. Caminhamos pelo pequeno caminho e quase chegamos ao caminhão do cara, quando ouvi passos atrás de mim. Não pensei muito nisso, naquele momento. Quando cheguei ao caminhão do cara, ele disse para eu entrar. No primeiro momento, pensei que ele queria que eu colocasse a caixa dentro, mas percebi que ele queria que eu entrasse realmente. Perguntei por quê, mas então ouvi os passos novamente que estavam atrás de mim. Virei-me e vi outro cara ali.
Então, o primeiro começou a se aproximar de mim. Eu ainda estava segurando a caixa nesse ponto, quando o homem ficou a cerca de 1 metro de mim, e o outro homem também estava se aproximando e se aproximando cada vez mais. Empurrei a caixa para o primeiro cara. Realmente não sei o que tinha dentro dela, mas isso fez o homem recuar um pouco. O segundo cara quase me alcançou, mas corri antes que ele conseguisse me alcançar. Saí correndo pela estrada tranquila. Os homens começaram a correr, mas então pararam e entraram no caminhão. Fui correndo por um bom trecho pela estrada, mas quando vi o caminhão começar a me seguir, soube que eles me alcançariam rapidamente. Então corri para fora da estrada através de um pedaço de floresta que havia ao lado dela. Vi os faróis e ouvi o caminhão desacelerar. Não fiquei lá para descobrir o que eles fariam. Acabei voltando para o parque de diversões pela estrada da floresta e acabei encontrando um segurança. Contei a ele o que aconteceu e ele me disse para esperar com ele até a polícia chegar. Quando a polícia chegou, contei a história novamente. Eles foram até o local onde o caminhão estava, mas não havia mais ninguém lá. Eu os levei até onde saí da estrada para a floresta, mas não havia sinais dos homens. Eles disseram que procurariam pela área, mas duvido que tenham encontrado os homens. No dia seguinte, descobrimos que uma das cabines de jogos do parque foi arrombada naquela noite. Não tenho certeza se esses caras tinham algo a ver com isso, mas me parece muito provável. Fiquei muito assustado com toda a situação e, infelizmente, nunca mais tive um encontro assim. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esses. Se cuidem!